O nosso Câmara Entrevista recebe hoje o vereador André Gesser. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouco do nosso mandato e da nossa cidade. Você é, claro, o nosso convidado para acompanhar essa série de entrevistas com os vereadores. Nós estamos em pleno julho de 2023, momento que estamos gravando, é o recesso parlamentar. Estamos sem as sessões ordinárias nesse instante, por causa do recesso, mas os vereadores continuam trabalhando e a nossa equipe também. E nós convidamos você para acompanhar essa entrevista. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista Especial Fala Vereador. Que alegria ter você conosco nessa entrevista. Sempre falo, todo o nosso trabalho só existe por sua causa, por sua razão. Por isso, agradecemos muitíssimo por ter você conosco aqui nessa entrevista. O nosso papel aqui é utilidade pública, por isso estamos recebendo aqui o vereador André Gesser e já começamos perguntando como é que tem sido, vereador, o seu mandato até aqui? Tem sido de muita luta, né? Estou no segundo mandato, iniciei em 2017 e algumas lutas que a gente ganha, algumas lutas que a gente perde, algumas conquistas, algumas frustrações. Eu acho que a vida do parlamentar é assim, né? Eu sou um vereador de oposição, mas sempre preocupado com aquilo que é o melhor para a nossa comunidade, que é o melhor para o nosso município, que é o melhor para o serviço público, né? Também sou um defensor dos servidores públicos, porque eu acho que o serviço público bem executado, o servidor valorizado, é um bom atendimento para a nossa comunidade, seja na educação, seja na área social, seja na saúde. Então, o mandato é assim, eu acho que a palavra luta representa muito o que a gente faz aqui no Legislativo de São José. Com algumas vitórias, com algumas derrotas, mas sem esmorecer, porque o mais importante é a gente estar combatendo aquilo ou lutando por aquilo que a gente acha que é o viés certo para a nossa São José, que a gente gosta tanto. Quais foram os projetos que o senhor já apresentou neste mandato? Foram alguns, né? Talvez até eu confunda do primeiro para o segundo, mas nesse segundo teve alguns projetos importantes que estão tramitando, que ainda são projetos, tem alguns outros que já viraram leis. Por exemplo, nós temos um projeto que é super importante, que é disponibilizar no portal da Prefeitura, num site de fácil acesso à população, todas as despesas e os gastos com a COSIP. Para quem não sabe, a COSIP é uma contribuição que todo cidadão paga na conta de luz e esse valor vai para a Prefeitura Municipal. E a gente está falando no montante de 35 milhões por ano. Então é um projeto que visa, como outros que já viraram leis, dar mais transparência para que a população consiga ver onde é que estão sendo gastos aquele imposto que é arrecadado dela. Tem um outro projeto bem bacana, que é o incentivo à produção de abelhas nativas, aquelas abelhas sem ferrões. E também está tramitando. É um projeto que em Florianópolis já é lei e por tudo que a gente tem pesquisado e conversado, é importante para o município ter essa visão de incentivar as pessoas a produzirem as abelhas. E a abelha sem ferrão não é aquela não traz perigo para as pessoas. São muito, inclusive, cultivadas no oeste do estado. Muito no oeste. E depois que a gente apresentou o projeto, a gente viu que tem muitas associações, inclusive em São José, em Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São Pedro. E é fundamental para a questão do meio ambiente, né? Para a questão da polinização. A importância da abelha, né, André? Como é que a gente fala? A polinização. Polinização. E a gente vê muitos debates a nível mundial falando de que a gente não pode deixar as abelhas morrer. Exatamente. Então esse projeto ele converge com isso, para não deixar as abelhas morrer e que a gente possa produzir cada vez mais. André, desafios do vereador. A gente, nessa série de entrevistas, a gente tem visto e falado bastante nesse assunto, né? A pessoa que está em casa, o munícipe, a população em geral, olha o trabalho do vereador de uma determinada maneira, totalmente natural, vê por um determinado ângulo. A partir do momento que a pessoa está aqui atuando como vereador, no cargo de vereador, vê por um outro ângulo. E eu te pergunto, quais são os desafios
que você vem enfrentando enquanto vereador neste mandato? O que eu acho que é fundamental que a população entenda de que o município ele tem um poder executor, que é a prefeitura. Então, a prefeitura quem arrecada os impostos de IPTU, de ISS, ICMS, enfim. E com esses recursos que são arrecadados dos impostos da população, da comunidade, são investidos em educação, em infraestrutura, saúde, área social, cultura. O vereador, quando ele é escolhido, em São José nós somos 19 vereadores, ele é escolhido exatamente para fiscalizar esses recursos que são arrecadados da população e que a prefeitura executa em obras, enfim, em tudo aquilo que cabe à prefeitura, que é o poder executor. Nós somos o poder fiscalizador. Então, muitas vezes a comunidade não tem essa noção de que esse é o principal papel, né? Porque o vereador, há décadas para cá, sempre ficou naquela de fazer a indicação para tapar um buraco. Isso ele vai fazer para botar uma lombada, mas tão ou mais importante do que isso é ver como é que está o investimento naquela escola, naquela creche, se o posto de saúde está faltando determinadas questões, aprovar leis que gerem mais transparências. A gente tem proposto algumas coisas e eu sempre digo para os vereadores aqui, para os colegas de legislatura, de que quanto mais a gente fiscalizar, quanto mais a gente fizer o nosso papel, que é o papel fundamental, nós vamos ter menos buraco nas ruas. Perfeito. Né, menos ruas para colocar lombadas, menos faltas de creche, menos faltas de vagas nos postos de saúde. Então, o fundamental e que eu corro muito atrás disso é fiscalizar. Tem uma licitação da prefeitura, o vereador tem que estar de olho para ver essa licitação, como é que ela está correndo, porque nós somos os olhos da população, só que em 19 cadeiras. Estamos aproximadamente, eu reitero aqui, estamos gravando esse nosso bate-papo no mês de julho de 2023. Nós estamos aí há praticamente, exatamente, 1 ano e meio do fim do mandato dessa legislatura. O que a população deve esperar do André até o final desse mandato? Nós vamos continuar nessa mesma toada, que é um mandato com muita independência, né? Quando a gente iniciou, a gente botou como meta de ser um vereador independente. Por quê? Porque se esse projeto ele é ruim para a cidade, pelo nosso ponto de vista, nós vamos ser contrários. Se esse projeto é bom para a cidade, nós vamos ser favorável. Por isso que a independência é fundamental, a autonomia do vereador. A outra questão são 3 pilares que eu sempre defendo: a independência, um mandato transparente, porque a gente tem que buscar todos os mecanismos para que a população saiba onde é que está sendo investido aqueles recursos. Porque eu tenho certeza que depois que ela sabe, ela vai confiar mais no Poder Executivo, no Poder Legislativo. E o terceiro pilar é um mandato coletivo. Então, se a gente vai fazer algumas discussões, por exemplo, em determinados bairros, que eu acho que isso é algo que a Prefeitura tem que fazer muito, o Governo do Estado e o Governo Federal, buscar conversar com as pessoas para saber o que é melhor para aquele coletivo. De repente, para aquele bairro, o mais importante hoje é a ampliação do posto de saúde. Mais do que a ampliação da escola, mais do que o asfalto daquela rua. Então, esses 3 pilares: um mandato independente, um mandato que pense no coletivo e um mandato que busque ser transparente em tudo aquilo que envolve a questão das despesas públicas. O que vocês podem esperar de mim, o que o povo josefense pode esperar de mim, e peço que nos sigam nas redes sociais e nos cobrem aquilo que vocês acham que tem que ser cobrado, é muita luta e muita fiscalização. Porque o vereador, ele é um fiscalizador. Ele é um fiscalizador dos recursos que são arrecadados da população para ser investidos na cidade onde ela mora. Eleições 2024. A população deve ver o seu nome lá na urna, seu nome será colocado à disposição? Tu sabes que muitas pessoas me perguntam isso, né? Eu sempre digo que falta ainda 1 ano e meio para a eleição. Eu sou um vereador de 2º mandato. É óbvio que a gente pensa em reeleição, mas também não posso te falar que às vezes a gente fica um pouco frustrado, porque daí eu estaria mentindo comigo mesmo. Mas a princípio a ideia é que a gente vá para uma reeleição. Inclusive tem um time bem bacana no PDT que está sendo montado para a gente conseguir dobrar o número de cadeiras aqui. Mas também existe a possibilidade de, quem sabe, ir para uma eleição para o Poder Executivo, que também é uma solicitação que a gente sente bastante nas ruas, no serviço público. O fato concreto é,
o PDT terá uma candidatura à Prefeitura de São José, num grupo de apoio que é oposição à atual administração, e com certeza terá 20 candidatos, que é o que a gente pode ter, e candidatas para a Câmara de Vereadores, porque o que a gente quer é fortalecer um mandato popular aqui na Casa Legislativa de São José. Vereador André Gesser, estamos nos encaminhando já para o final da nossa entrevista. Olhando para essa câmera aqui, eu pediria que o senhor conversasse conosco, nesse instante, com os nossos telespectadores, e conversassem com o nosso telespectador e entregassem sua mensagem para ele. O que eu quero dizer para o josefense, para josefense, para todos e para todas, de que acompanhem a política na tua cidade, no teu município, porque a gente vive na cidade. O posto de saúde que o teu pai, teu avô, o teu tio, o teu filho usa é em São José, a escola em São José, a creche em São José, a farmácia em São José, a padaria em São José. A gente vive e morre nas cidades. E o que está mais próximo de nós é a política local, a política municipal, a Câmara de Vereadores. Vocês podem vir assistir às sessões, podem vir nos gabinetes, podem cobrar dos vereadores, podem cobrar da prefeitura. Muito mais do que o governo do estado e muito mais do que o governo federal, que está quilômetros de distância. Então, assim, participem da política, acompanhem os vereadores, acompanhem a prefeitura e cobrem da gente aquilo que vocês acham que é o melhor para suas comunidades, para os seus bairros, para os seus lotamentos. Eu acho que a gente só consegue mudar a política na hora que a população participar efetivamente, independente de ideologias, porque aquilo que tu paga de imposto, tu tens direito de cobrar para que seja aplicado para o teu benefício. Então, participe da política, porque a gente vai mudar a realidade da nossa cidade, dos nossos municípios, com a tua participação. Vereador André Gesser, muito obrigado por sua disponibilidade para estar com a gente aqui hoje. Receba o nosso forte abraço, claro, o nosso muito obrigado. Desejamos ao senhor muito sucesso nesse 1 ano e meio de mandato que ainda temos pela frente. Obrigado, estou sempre à disposição e muito bom fazer esse bate-papo, porque eu acho que o quanto mais a gente mostrar para São José qual que são as nossas funções, melhor será para a nossa cidade. A você que nos acompanhou nessa entrevista, é claro, muito obrigado. Abrimos a entrevista falando sobre isso, eu falei aqui, eu comentei e eu termino também falando. Seu papel aqui é importantíssimo, porque tudo que a gente faz aqui, enquanto Câmara, vereadores, nós da TV Câmara, fizemos por sua causa. E todo o nosso trabalho é pautado em cima de utilidade pública. Por isso agradecemos muitíssimo você pela audiência que nos dá neste instante. A série de entrevistas que estamos fazendo estão disponíveis no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José e você assiste também em TV aberta, no canal 10.2 ao longo da nossa programação. TV Câmara é o legislativo ainda mais perto de você.